Querido, eu gostaria de falar, e acredito que você acredita nisso, que existem manifestações do poder de Deus aqui na Terra, amém? Que se dá de diversas formas. Eu gostaria de trabalhar no seguinte assunto hoje: a manifestação de Deus que se dá em prol da unidade, em prol da vida em comunidade entre os irmãos, amém? E eu gostaria de, para iniciar esse passeio aqui pelas Escrituras, abrir o livro do sábio Salomão, que está em Provérbios, no capítulo 18, versículo 1, em que diz, aqui no telão, você vai poder acompanhar comigo, Provérbios 18, 1, que afirma o seguinte. Quantos gostaram desse moletom aqui, ó? Olha aqui. Eu estou precisando me candidatar a modelo da igreja agora. Vou desfilar agora, subiu para a cabeça, entendeu? Não sobrou mais nenhum moletom desse aqui, gente. Quase que eu fico sem o meu. Eu tive que quase que perder a benção ali para conseguir um ali, brigando com a turma ali. Graças a Deus o pastor conseguiu um moletom, amém? Você depois vai poder adquirir o seu, a gente mandou fazer. Essa logo ficou muito bonita, amém? Depois tem adesivo, se você quiser colar no seu carro, lá atrás. Você vai poder pegar e colar aí no carro, amém? Olha o que o texto diz. Salomão escreve dizendo que o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Querido, toda atitude de isolamento, repita comigo, fala comigo, ela é rebelde, fala comigo, ela é rebelde, ela é burra e ela é egoísta. Mais uma vez, ela é rebelde, ela é burra e ela é egoísta. Rebelde porque o termo bíblico diz que insurge-se, e a partir do momento que você se insurge em relação a algo, você está demonstrando rebeldia em relação àquilo. Burra porque você chamar para briga a verdadeira sabedoria, me parece que você tem que ser muito burro. Como é que você vai chamar a verdadeira sabedoria para briga? Está falando que o solitário se isola e chama a sabedoria, se insurge contra ela. É contra a própria sabedoria, isso é burrice. E a Bíblia diz que automaticamente também é egoísta, porque o solitário busca só o seu próprio interesse. Sabe, gente, toda atitude de isolamento, a não ser que seja lockdown por conta de uma pandemia, deve acender dentro de nós uma bandeira vermelha para dizer que algum problema está acontecendo. Nós temos que entender que relacionamento não se trata, querido. Sabe qual que é o problema? As pessoas se isolam uma das outras porque elas não estão felizes com aquilo que estão recebendo ou não estão recebendo da pessoa. Exemplo, eu vou me afastar do pastor Gabriel porque eu não gostei da maneira com que ele me tratou. Eu vou me afastar do Gabriel porque eu não gostei daquilo que eu acho que ele deveria ter feito ao meu respeito. Nós achamos que relacionamento tem a ver com receber. Mas eu vou dizer uma coisa, fale comigo, relacionamento, aos olhos de Deus, tem muito mais a ver com dar do que receber. A palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. Nós afastamos de muitas pessoas porque não estamos contentes com aquilo que talvez não recebemos ou com o que estamos recebendo. Quando, na verdade, o que importa nos relacionamentos é dar e não receber. Quando Deus criou o mundo, os céus e a terra, Ele fez uma vistoria, aquele check-up final. Como você tem em grandes indústrias, antes do produto ir adiante, tem que ter um controle de qualidade. Deus, no seu controle de qualidade, Ele disse, a terra é bom, tudo está bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Quando Ele cria você, homem, coisa mais linda do mundo, Ele disse, viu que era muito bom. Mas aí passou um tempo, Ele olhou e falou assim, tem um negócio aqui que não está bom. No meu controle de qualidade, no meu padrão, na minha visão, não está legal. O que é, Senhor? Não é bom que o homem ande só. A solidão não é algo legal. Toda atitude de isolamento deve acender dentro de nós uma bandeira vermelha. Isso é tão sério que o padrão de direito na humanidade se preceitua pelos 10 mandamentos. Direito romano e todo o direito do mundo. Se você for estudar, tudo parte dos 10 mandamentos. Isso é tão interessante que quando você vai ver os 10 mandamentos, fala cerca de 4 mandamentos que vincula eu com Deus, 4 mandamentos eu com Deus, e 60% dos outros 6 diz respeito a eu com o meu próximo. Ou seja, querido, é muito importante o saber lidar com o outro. A Bíblia preceitua isso de cabo a rabo. É impossível ter uma vida de intimidade com Deus na vertical se as coisas na horizontal não estão corretas. Eu sempre me perguntava desde criança, tive o privilégio de nascer no berço evangélico, estudar a Bíblia desde muito cedo.
E eu ficava me perguntando, poxa, por que esse pastor, de acordo com a parábola do filho pródigo, da ovelha perdida, a totalidade era 100 ovelhas, por que esse pastor deixa 99 ovelhas no aprisco e vai atrás de uma ovelha? Será que essa uma ovelha é mais importante do que as 99? Acontece que o pastor deixou as 99 seguras e as 99 tinham umas às outras. O conceito de viver em comunidade é tão importante que o pastor deixa ali para restaurar o relacionamento com aquela que se perdeu e ensinar aquela ovelha que o mais importante é estar junto do que estar isolado. Que eu vim dizer uma coisa, toda atitude de isolamento, ela é rebelde, ela é burra e ela é egoísta. O mundo espiritual, querido, ele está olhando pessoas a quem ele deseja se manifestar. Isso é tão claro que em Daniel, quando nós percebemos que ele inicia seu jejum, um anjo, ao identificar a essência do coração dele, o mundo espiritual viu aquilo, o mundo espiritual já enviou um anjo ao encontro dele. Existem atitudes que são conectadas aqui na terra, que são conectadas automaticamente no céu, e um comando celestial no mundo espiritual é deliberado sobre a minha vida e a tua vida. E no Salmo 133, versículo 1 e diante, diz que quando a igreja vive em unidade, quando a igreja vive em comunhão, é ordenada a bênção. Há bênçãos conectadas do céu a serem manifestas na terra, na tua vida, quando você decide encarar o desejo de viver em comunidade, o desejo de viver em igreja, o desejo não só de vir à igreja, mas o desejo também de ser igreja. Isso é tão interessante, querido, que eu amo as alegorias bíblicas, porque quando a gente vai ver, a Bíblia compara com animais, a Bíblia ela compara com o trigo, a Bíblia fala sobre o joio, a Bíblia fala sobre a rã, a Bíblia fala sobre, o boi velho, boi novo. A Bíblia fala acerca de várias coisas. E o mais interessante é que quando nós lemos aquilo que Jesus disse lá em João, capítulo 15, e os versículos que assim se sucedem, Jesus está dizendo que Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E todo mundo que está conectado ao ramo e dá fruto, ele pode, e aquele papo todo. Uma vez eu estava em Israel, e você vai lá para Israel também, em nome de Jesus. Vamos ver, você vai lá para Israel em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, a maioria pegou. E eu perguntei para o Salo, que inclusive é o guia, que sempre vai comigo. Aliás, eu vou com ele, né? Ele vai estar aqui até em julho, domingo, dia 8 e 9, domingo e segunda ele vai estar aqui. Está vindo de Israel para cá. E eu comentei com ele, eu vi uma videira gigantesca, e a minha pergunta, como eu sou um estudioso da botânica, eu perguntei para ele assim, quantos pés de uva tem aí? E ele falou assim, cara, não é pé de uva. Isto tudo é só uma videira. Eu falei, cara, mas aqui tem 1 quilômetro de videira. Sim, é tudo uma. Nós outros temos videiras de mais de 1000 anos acá. Ele falou. Eu falei, você está falando para mim que tudo isso aqui é uma videira só? Daí ele falou, exatamente, tudo isso é uma videira só, que perdura por centenas de anos. Eu falei, nossa, é uma só sim, quilômetros sim. Aí eu entendi esse texto. A Bíblia diz que Jesus é a videira e nós somos os ramos, querido. É impossível dizer que eu estou conectado com Jesus. Meu Deus, se eu não estou conectado com você. É impossível dizer, não, eu me alimento de Jesus se eu não estou alimentando um irmão em Cristo. É impossível dizer, não, eu recebi algo de Deus e continuo recebendo se você não está transmitindo e transbordando o que você recebe para alguém. É impossível dizer, não, eu faço parte do corpo de Cristo Jesus, como em Efésios capítulo 1 diz que nós somos o complemento de Cristo, porque Ele é o cabeça. É impossível dizer que eu estou fluindo nisso se a minha vida não é resposta para outras vidas. Se eu não estou conectado em laços de amor fraterno com a pessoa do meu lado. Isso é tão sério que a Bíblia diz que o primeiro mandamento, sem titubear, Jesus respondeu, ama Deus acima de todas as coisas. Mas o segundo é, ame teu próximo como a ti mesmo. Sabe por quê? Porque a chave da bênção de uma prosperidade conectada no céu até a terra é quando o teu próximo está vencendo. Isso é tão incrível que para que o dobro da porção que estava sobre Elias recaísse sobre Eliseu, Elias disse, Eliseu, se você ver eu subir, o que está em mim cai dobro sobre a tua vida.
Nós temos que entender que para que recebamos coisas de Deus, o meu próprio interesse tem que cair por terra e eu tenho que começar a me interessar pelo outro. O meu próprio interesse não pode... Eu tenho que começar a me importar com o outro. A gente tem que começar a entender o poder que nós temos em viver em unidade, o poder que é quando uma família ora, o poder que é quando uma família decide viver junto, experimentar algo junto. Sabe, gente, isso é tão interessante que a Bíblia diz que quando estiverem 2 ou mais reunidos em nome de Cristo, ali Ele se faria presente, ali algo poderoso aconteceria. Muitas vezes nós achamos que esse texto está falando de irmãos que se encontram por um acaso e decidem orar em nome de Jesus. Não está falando disso. Está falando de irmãos que separam um tempo, param a sua vida, largam outras coisas que têm para fazer e se reúnem para clamar o nome de Jesus para que algo se mova em prol deles. Esse é o poder que existe aqui na igreja. Você largou tudo, você separou um horário, você veio aqui com um propósito e veio decretar coisas em nome de Jesus para que seja deliberado na sua vida em uma só fé. Isso é a igreja, querido. E a terra tem que responder ao comando daqueles que se reúnem em oração, usando o nome de Jesus. Há muito poder em nossa oração. Eu acho tão interessante, querido, quando eu vejo Paulo e Silas, depois de serem acorrentados, espancados, presos, a Bíblia diz que quando deu meia-noite, eles presos, todos ensanguentados, sofridos. A Bíblia diz que ninguém naquela cadeia dormia porque eles cantavam louvores, queridos. Isso é tão interessante, querido, porque eu mal e mal tenho alguma dor e eu já me entrego na cama. Eu mal e mal tenho um negocinho, uma dor de cabeça, eu já não quero ir. Tá frio, já é difícil eu vir. E o pessoal apanhando nu lá e cantando louvor, adorando a Deus naquela dificuldade toda. E, querido, sabe o que eu imagino? Eu imagino eles orando e cantando louvores, ninguém dormia. E eles cantando louvores, mesmo sem o teclado, mesmo sem a bateria. Eu imagino do alto, porque a Bíblia diz que as cadeias se romperam, as algemas foram soltas. Eu imagino que enquanto eles cantavam louvores em unidade, independentemente da circunstância, Deus do alto, mesmo sem a banda, começou a acompanhar o ritmo dele. Lá com o pezinho de Deus, sabe? A música estava tão gostosa que o pezinho de Deus começou a bater. E quando o pezinho de Deus começou a bater, a palavra de Deus disse que os pés do Senhor, a terra é estrado dos seus pés. Querido, sabe numa coisa? As cadeias não suportaram, as correntes não suportaram. Uma igreja que se reúne para adorar e louvar ao Senhor, o céu se manifesta de maneira poderosa. Eu não sei o que você precisa da intervenção do Eterno na tua vida, mas eu vim dizer que a última palavra daqueles que buscam, entronizam o nome de Jesus e o adoram, sempre vai vir do céu e nunca da terra. Não aceite a palavra do homem como a última resposta para a tua vida. Eu vim aqui como profeta do Senhor, na autoridade do nome de Jesus, dizer que você está no melhor lugar, com as melhores pessoas, invocando o nome que está sobre todo nome, querido, para que em nome de Cristo Jesus o câncer não seja a sua última resposta, para que a desgraça não seja a sua última resposta, para que o divórcio seja rasgada e para que a glória de Deus desça na tua casa, mude os teus filhos e faça aquilo que você não pode fazer. Eles não podiam se soltar, querido, mas a oração faz coisas que nós não temos a capacidade de fazer pela nossa própria força acontecer, porque nos posicionamos em um ambiente de unidade e de adoração. Sabe, gente, esses dias eu preguei um texto que está em 2 Coríntios, capítulo 7, do versículo 5. Eu vou ler o 5 e o 6. Olha o que diz. Porque quando eu cheguei à Macedônia, Paulo fala que ele não teve nenhum alívio, a coisa estava complicada. Pelo contrário, em tudo nós somos atribulados, lutas por fora e temores por dentro. Versículo 6. Porém Deus, que conforta. Querido, esses dias eu comprei um pillow e botei na minha cama. Quando eu deitei, eu afundei naquele negócio assim. Um conforto. Sabe, você vai ser abatido. Mas Deus está dizendo que Ele tem conforto para a tua fraqueza. Ele tem conforto para os dias ruins. Ele tem conforto para a tua aflição. Como é que veio o conforto de Paulo? Nos consolou, nos confortando com a chegada de Tito.
que Deus te trouxe hoje aqui para uma palavra ser deliberada na tua vida. Deus tem colocado pessoas na tua vida para confortar você. Sabe, querido, às vezes você está achando que é só uma pessoa te dando uma palavra. Não, querido. É Deus se revelando através daquela pessoa. E sabe o que é mais interessante? Isso nos constrange o amor para ser resposta de Deus na vida de alguém. Que às vezes você vem com um ímpeto de falar de Jesus para alguém, e é você promovendo conforto, você sendo, meu Deus, representante de Deus naquele lugar, para promover conforto a alguém. Sabe por quê, querido? Porque quanto mais você está em Deus, significa que as coisas de Deus vêm até você. Quanto mais você representa a Deus, o céu vem até a terra. E eu vou dizer uma coisa, o céu ele não tem miséria, o céu não tem desgraça, o céu não tem doença, querido. Aliás, é muita prosperidade, é muita paz, é muita harmonia, querido. É muita organização, querido. E toda vez que você decide manifestar o céu, as coisas do céu vêm para você. Por isso, querido, hoje, em nome de Jesus, nós vamos encarar que existe uma manifestação de Deus quando nós decidimos viver em unidade. E é tão interessante ser resposta, querido, porque quando eu quero ser resposta, eu busco resposta. Quando eu quero proporcionar solução, eu busco solução. Quando eu quero ser representante de Deus, eu busco. O único que pode fazer com que eu me pareça com Ele é ser um homem e uma mulher de oração, um homem e uma mulher que busca a presença de Deus. Sabe, gente, há uma coisa que eu já preguei aqui, eu não sou contra. Você vai ver num curso de coach, isso é até bíblico. Uma coisa chamada networking. Você já ouviu falar. E networking, normalmente é alguém que fala, poxa, aquele cara é fera, hein? Vou importunar ele para ele sentar e tomar um café comigo para eu aprender com ele. Não sou contra isso, sou a favor. Deve fazer. Só que quando nós olhamos o networking da perspectiva celestial, nós entendemos, querido, que não é só vou tomar um café para aprender com ele, mas é olhar quem sabe, quem não está tão bem assim, e falar, eu vou ajudar ele a melhorar. Eu vou ser a resposta de Deus na vida dele. Eu vou estender a mão para aquele ali. Ele está ferido, eu vou passar óleo nas feridas dele, eu vou juntar ele, eu vou levar ele para uma hospedaria, eu vou cuidar dele, eu vou ser resposta na vida dele, eu vou ser solução na vida dele. E sabe, gente, eu não sei se você vê aqueles vídeos de animais, mas eu vejo vários. E eu percebo que panda anda com panda, pinguim com pinguim, gazela com gazela. Quando você decide se tornar uma bênção, as bênçãos do céu começam a ficar perto de você, porque percebe que você é da mesma espécie. Quando você decide ser resposta na vida dos outros, as respostas começam a procurar você. Quando você se posiciona como solução e não como vítima, querido, a solução começa a vir a você. Eu te desafio ao seguinte, querido, decida, querido, parar de ser vítima e começar a ser protagonista, aquele que dá a resposta, para ver quem é que fica do teu lado. Pessoas que vivem se lamuriando vai juntar um monte de gente da mesma espécie. Está na hora de nós nos posicionarmos, querido, não com aquilo que estamos sentindo, mas com aquilo que cremos, com aquilo que a palavra diz. Como você acha que Paulo e Silas estavam se sentindo? A questão é que convicção de Deus foi colocado dentro da vida deles. Sabe, gente, isso que eu estou falando para vocês é muito sério. A palavra de Deus diz que um homem, eu vou te contar o currículo dele, A Bíblia diz que esse homem um dia orou, e por 3 anos e meio não choveu. Imagina se sou eu aqui agora, oro, e 3 anos e meio não chove. Você ia me respeitar, não ia? Ia. Vou continuar. Esse homem, uma vez, foram prender ele e falar assim, desce aí que nós vamos prender você. Ele fala, caia fogo do céu aqui agora. Buf, matou todos os soldados. Acho que 50, em torno de 50. De novo, os caras vieram prender ele, outros 50, ele cai fogo do céu. Buf. Até que veio outra tropa e veio implorando, pelo amor de Jesus. Jesus na época não falava, né? Pelo amor de Deus, não mate a gente. Soldados implorando para um homem. Olha o currículo do cara. Esse cara uma vez desafiou mais de 800 profetas de Baal e Aserá. E para ver quem fazia cair fogo do céu, os caras não conseguiram, e se mutilaram, fizeram o que for, ainda deu uma tirada com o cara, será que o Deus de vocês não está dormindo, aquele papo todo? Até que um belo dia ele fala assim, agora chegou minha vez, não conseguiram, beleza, meu Deus tudo pode, jogou água em cima do sacrifício, tirou com a turma toda lá, e Deus manda fogo do céu e consome tudo. Esse é o cara que eu estou falando. Acontece que um dia esse cara recebe uma notícia, e notícias são importantes. Sabe por quê? Porque o Evangelho é uma notícia. A Bíblia diz que o Evangelho é a boa notícia. E esse cara recebeu uma notícia.
E a notícia era, amanhã, essa mesma hora, sua cabeça vai estar na minha bandeja. A rainha disse isso, Jezabel. Aquilo afeta ele de tal forma, não só a luta externa, mas uma luta interna, em que ele decide se isolar. E toda atitude de isolamento acende uma bandeira vermelha, começa a passar, porque toda atitude de isolamento é uma atitude, como é que é mesmo? Burra, egoísta e rebelde. Ou rebelde, burro e egoísta. E acende. A Bíblia diz que esse homem vai para um monte, um homem que já tinha sido sustentado por um corvo, um homem que viu a provisão de Deus, um homem que experimentou, degustou da palavra, um homem que orava em outras línguas, um homem que dava a volta, querido, um homem que curou, um homem, meu Deus, do sapatinho de fogo, um homem conhecedor da palavra, representante de Deus na terra. Esse homem vai se isolar. Ele fala para o seu ajudante, fica aí, que agora eu vou para a caverna. E, querido, na caverna ele tem o desejo de morrer, porque está sozinho. Na caverna, ele chega a dizer com Deus e fala, Deus, veja, eu sou o único profeta que sobrei. Todos os demais se curvaram diante de Baal e Aserá. Só eu permaneci. Eu sou a última bolacha do pacote. E Deus fala, ô rapaz, eu reservei para mim outros 7.000. Você é um, tem outros 7.000 que não se prostraram, que não se dobraram, que não se renderam, que buscam ainda a minha face. Quem sabe hoje, querido, você se afastou da igreja, da comunhão de Cristo, de algum lugar, e disse num preceito aparentemente inteligente, mas buscando os próprios interesses. Eu digiro essa informação sozinho. Eu, quando estou assim, eu prefiro ficar no meu canto. Eu, quando acontece esse tipo de coisa, eu me isolo, eu acho que eu tomo as minhas próprias conclusões e eu acho que assim para mim é melhor. Toda atitude de isolamento, ela é rebelde, ela é burra e ela é egoísta. Quem não sabe viver em comunidade, não sabe viver com Deus. 1 João capítulo 4, versículo 20 diz que quando eu digo que amo a Deus, mas odeio meu irmão, eu sou mentiroso. Se alguém disser amo a Deus e odeio meu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. A manifestação da minha intimidade no vertical reflete aquilo que eu manifesto no horizontal. Isso é tão poderoso, gente, que eu desenvolvi aqui uma versão Lucas Torres atualizada, que é: se você não é capaz de lidar com quem você vê, com quem você cheira e com quem você lambe e toca, você não vai ser capaz de lidar com Deus. Sabe, querido, se você não é capaz de honrar um pastor, um líder, não fala para mim que você honra a Deus. Se você não é capaz de tratar bem alguém do teu lado, não diga que você leva as coisas de Deus a sério. Se nós não levamos a sério um compromisso, não diga que nós também levamos a sério as coisas de Deus. Porque se não somos sérios com aquilo que não exige fé, porque está na nossa cara, que dirá aquilo que não vemos? É o que o texto diz. E hoje, querido, no nome de Jesus, eu vim trazer uma palavra para você. Não venha à igreja. Seja a igreja. Seja a igreja onde você estiver. Seja a luz. Seja a resposta. Não fique sozinho. Não fica sozinho. Não se isola. Não, querido. A resposta de Deus, às vezes o conforto de Deus, está alguém que está batendo a tua porta. Hebreus capítulo 13, versículo 1 e 2, afirma que tem pessoas que ao praticar a hospitalidade, receberam anjos. Seja constante, ou seja, perpétuo, o tempo todo, o amor fraternal. Não negligencie, não seja cego à hospitalidade, pois há alguns praticando a hospitalidade sem saber acolheram anjos.
Sabe, querido, pastor, mas vem um anjo de asa e tudo. Não, meu irmão, vou te dizer uma coisa. Em Apocalipse, a palavra diz o seguinte: ao anjo da igreja que está em Pérgamo, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, ao anjo da igreja que está em Éfeso. Anjo está se remetendo ao pastor daquela época. Mas anjo também significa mensageiro de Deus. Toda vez que você tem uma palavra de Deus a alguém, querido, você é um anjo enviado a serviço do céu. Sabe, querido, quantas palavras? Falei aqui, o pastor Rodrigo me deu uma palavra, aquele momento, ele falou: pastor, preciso falar algo com você. E eu falei: agora. Saímos dali, fomos a um lugar reservado e ele me entregou uma palavra. Por quê? Hospitalidade, recebi um anjo em forma do pastor Rodrigo. Recebi uma mensagem de Deus, recebi um conforto de Deus, recebi uma promessa de Deus. Deus usa pessoas. Se porte como mensageiro do Senhor e receba a mensagem de Deus. No nome de Cristo Jesus, querido, eu vim fazer aqui um convite para dizer que, sendo igreja, há bênçãos preparadas do céu, especial para você. Há uma chave no segundo maior mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo, querido. Sabe, gente, quando a gente se entrega para o outro, querido, Deus cuida das nossas coisas. Quando a gente decide ser luz em alguém, querido, quantas vezes, às vezes em conversas, eu estou conversando com a pessoa e o Espírito Santo começa a falar comigo coisas que em oração eu não sozinho, eu não consigo ter resposta, mas ali falando com a pessoa, Deus, pá, é isso. Eu falei, meu Deus. Hoje eu falava com alguém acerca da palavra de Deus, falando com aquela pessoa, querido, na hora o Espírito Santo me tomou e falou, essa palavra é para você. Eu entrei no carro e comecei a chorar e falei, Jesus, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Existem bênçãos do alto, que quando você decide ser resposta, é impossível fluir numa vida cristã 100% com os propósitos e promessas de Deus, se você não decidir alimentar o outro ramo. Nós somos um, querido. O reino de Deus é um. Eu tenho uma responsabilidade com você e você tem uma responsabilidade comigo e você tem uma responsabilidade com a pessoa do teu lado, porque um dia Jesus te encontrou e cada vez que você transborda, Deus verifica que você é um canal e Ele manda mais, e Ele manda mais, e Ele manda mais, e Ele entrega mais, e Ele faz mais. Por isso hoje, querido, a Bíblia diz que nós recebemos o ministério da reconciliação. Tem alguém desgarrado, cata a pessoa e bota junto. Sabe por quê? Porque a melhor coisa que pode acontecer é essa pessoa ser abençoada também. Querido, eu lembro do dia que eu estava no hospital, uma semana depois que eu casei, depois da minha lua de mel, quase fui para o espaço. Coitada da Gabi, não ia ter nem herança, não ia ter nada, né? Eu não sei nem se eu tinha seguro de vida na época, para ajudar um pouco. E naquele lugar, querido, desenganado ali, um médico, um japonês, falou para mim o seguinte, Lucas, você vai ter que assinar aqui, eu vou ter que abrir você, vai ter que ser cirurgia aberta, e aí assim, eu vou arrancar o teu estômago ou parte dele. É um japonês. Nada contra o japonês, querido, mas ele não sorriu, ele não suavizou, foi tipo, assina aqui que eu preciso arrancar teu estômago ou parte dele, tá? E eu pensei assim, mas como assim? Foi ali que eu aprendi que tem como viver sem estômago, porque eu perguntei para ele, mas como é que vive sem estômago? Aí ele falou para mim, não, eu conecto o teu esôfago no teu intestino, e aí a conta acontece. Tu vai viver com umas injeções, umas vitaminas a mais, mas vive. Não é aquela coisa, mas vive. Eu falei, mas eu tenho outra opção? Ele falou, não. Eu falei, então não precisa nem me perguntar para assinar aqui, né? Eu só tenho que assinar, exatamente. E querido, naquele momento, querido, eu estou contando aqui, a gente até dá risada, é engraçado, mas na hora não é engraçado. Na hora é um pavor, é um temor, é um negócio que mexe com a gente. Querido, eu naquela circunstância, naquela situação, entra um homem chamado Vladenilson, que era um missionário aqui da igreja, há muito tempo atrás, que soube que eu estava lá. O Vlad, ele estudou um final de semana um negócio, meu nobre guitarrista chamado Michael, ele estudou uma semana um negócio chamado terapia quântica. E ele decidiu se vestir de branco
sapato branco, calça branca. E aí ele decidiu entrar no hospital para me ver. Ele botou toda a roupa dele de branco e foi. Ele não era médico, não era nada, ele foi indo. Aí ele chegou na recepção e falou assim, cadê o Lucas Torres? Tá na ala tal. Chegava na ala tal, nunca tinha entrado no hospital. Cadê o Lucas Torres? E ele foi entrando. Quando eu estou lá, assinando o documento com o Japa na minha frente, o Vlad está lá do meu lado, lá. E aí eu olhei e falei, Vlad, o que você está fazendo aqui? Ele falou assim, não, eu vim aqui deliberar uma palavra de Deus na sua vida. Eu falei, mas como é que você entrou? Não, eu fiz terapia quântica, eu estou me vestindo de branco, eu fui perguntando, cadê você? Me colocaram aqui, direto. Aí eu falei, amém, então entrega. Ele falou assim, você vai passar por isso e vai sair vitorioso, porque o teu testemunho vai alcançar muitas vidas, para dizer que Deus pode fazer. Meu estômago está inteiro, basta me chamar para lanchar e comer, que você vai perceber. Não arrancou nem um pedacinho dele. Hoje o único buraco que tem é o que eu preencho com muita e muita comida, querido. E eu estou aqui para cumprir a palavra de alguém que um dia foi consolo de Deus na minha vida. Deus poderia ter usado um anjo, uma visão, mas Deus faz o impossível para dizer, eu amo usar pessoas. Mesmo que seja improvável, mesmo que seja impossível, eu amo usar pessoas. Entreguei meu filho por causa de pessoas, no amor incondicional. Por isso uma coisa eu digo, querido, não desista de si mesmo, mas também não desista das... Existe resposta de Deus hoje para você, querido, por causa dessa pessoa que está do teu lado. Existe resposta de Deus por causa dessa pessoa que está do teu lado. Existe resposta de Deus por causa dessa pessoa que está do seu lado. Deus ama pessoas. E se o coração dele está em mim, eu também amo. Me falaram, pastor, por que você não apedreja esse cara, pastor? Ele fez isso. O coração de quem ama não está atrelado à opinião alheia. O coração do pastor não está atrelado à opinião alheia. Nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Vivemos uma geração que é, não peques mais e depois vá. Não é vá. E não peques mais. Chegou o momento, querido, de nós largarmos as pedras. Estendemos a mão para ajudar e abraçar. Sermos respostas. Manifestarmos o amor. Jesus tinha todo o direito de ser o primeiro a atacar a pedra. Ele recusou esse direito para poder abraçar a mim e a você.